Boa tarde, estamos começando aqui um pouquinho mais cedo hoje que o normal, um pouquinho frio, né? Se antecipar, então, na nossa conversa de todo início de semana sobre os temas que dizem respeito àquele contexto, né? Um determinado contexto. Então, nós vamos começar por aqui, né? Primeiro falando da, da movimentação que se desenha para a semana, não é? Dia 15 agora, então, quarta-feira, deflagrado um ato nacional de paralisação da educação das universidades federais e dos IFES, e que possivelmente juntará outros segmentos da área da educação e outros segmentos, outras categorias de trabalhadores, não é? Na instituição que a gente trabalha aqui na Universidade Federal da Fronteira Sul, os três segmentos da comunidade acadêmica decretaram, então, as suas paralisações, né? A Assembleia Estudantil na semana passada, que inclusive já fizeram um ato embaixo de chuva aqui em Chapecó, na sexta-feira à noite, né, aqui, gurizada, os estudantes da Universidade Federal da Fronteira Sul e outros estudantes fizeram um ato, não é? Os docentes fizeram a paralisação, decretaram a sua paralisação semana passada, e os técnicos administrativos em educação, boa tarde, e os técnicos administrativos em educação também, então, decretaram a sua paralisação, né, numa assembleia de hoje de manhã, não é? Então, dia 15, aqui em Chapecó, nós teremos aula pública de manhã, aula pública à tarde, e às 18 horas, um ato que é para ser um ato maior, um ato que envolva uma grande marcha pela educação, assim, que envolva diversas categorias e segmentos da, da sociedade civil, dos trabalhadores, e que se farão presentes possivelmente na Praça Coronel Bertazzo aqui em Chapecó. E pelo país, então, vários estados, né, 21 estados já têm paralisações marcadas, e é possível que estados que ainda não tenham decretado suas atividades a façam, né, no dia de hoje, como é, por exemplo, o caso do estado do Amapá, o estado de Sergipe, que ainda não tem atos marcados, né, pelo país. Pois bem, meus caros, então esse é o recado, né? O recado que os trabalhadores em educação deflagram ao governo Bolsonaro, não é? Esse desmonte nacional, e depois até vou botar uma matéria, que é uma entrevista com o reitor da Universidade Federal da Fronteira Sul, na sequência, mostrando o desmonte, né, que foi provocado na questão de custeio e capital a partir de 2015, tá? 2015, os recursos em custeio e capital da Universidade Federal da Fronteira Sul eram 102 milhões. E o desmonte, né, nesses últimos tempos tem provocado uma queda que baixou para 58 milhões, né, nesse atual contexto. Pois bem, segundo ponto, né, que nós vamos tratar hoje, a paralisação, então, convocar as pessoas, né, para se juntar nas várias partes do país onde haverão estes atos, né, especialmente aqui nos arredores de Chapecó, né, mas também em outros locais do país, as pessoas que nos assistem, né. O segundo ponto, que eu não considero menos importante nesse sentido, é uma matéria aqui no Brasil 247 está perguntando: Bolsonaro ou Moro, qual dos dois está mentindo? Sobre o STF. Porque me chamou muita atenção quando o presidente Bolsonaro, em entrevista ao jornalista esportivo Milton Neves, na Rádio Bandeirantes ontem, teria dito que o acordo que ele fez com o juiz Moro, para ele ser ministro da Justiça, para interromper 22 anos de carreira na magistratura, era para que depois ele seja indicado ministro do STF na vaga do Celso de Mello, como um pré-acordo, né? E isso significa dizer que você 18 meses, se não me falha a memória, para a aposentadoria compulsória, né, do Celso de Mello, a gente está de antemão já prevendo qual é o ministro do STF que vai ser o seu sucessor. E o Moro, em evento no Paraná, disse que não teve acordo prévio, né, e que ele assumiu o Ministério da Justiça com um acordo que ele não queria ter nada acordado a posterior. Isso significa dizer que nós temos alguém dos dois mentindo, ou o presidente Bolsonaro ou o ministro da Justiça Moro, um dos dois mente sobre o assunto. Mas o mais grave de tudo isso
é que até as pedras da esquina sabem, as pedras da rua sabem, que o ministro Moro, ministro da Justiça agora, só é ministro da Justiça porque mandou prender o presidente Lula. Ele está sendo pago para isso. É o toma lá da cá mais grotesco da história, né? Um toma lá da cá que envolve aquilo que o falecido ministro Teori Zavascki dizia, métodos medievais, né? Métodos medievais de justiça, né? Que ele se referia ao juiz Moro, né? Que é um agente que, com a toga, agia politicamente, e agiu politicamente para derrubar a presidente Dilma, e agiu politicamente para interferir no processo eleitoral das eleições de 2018, retirando o franco favorito a vencer as eleições, que é o presidente Lula, né? Impondo uma condenação absurda, né? Arcaica, né? Totalmente descabida e sem provas, né? Em que a coisa é mais ardilosa ainda quando você tem os juízes combinando penas no TRF4, né? Combinando penas para que, por conta da idade, não houvesse prescrição, né? E no STJ também, né? Há um desenho de combinar o tamanho das penas, né? Para que seja algo uníssono, né? Do ponto de vista das decisões, né? E é um pouco desse atraso que o Brasil está enveredado, né? Aqui, só para ponderar aqui, só dizer aqui a professora Ana Porto, buenas, boa tarde para ti também. O Alex, que está sempre acompanhando, boa tarde. César, o Moro é um pilantra de primeira linha da nova política. Ele tem se comportado de maneira totalmente inadequada para um magistrado, né? E como ministro da Justiça, né, esse decreto sobre armas, né, é um cara que não está preocupado com a segurança pública do país, ao permitir, né, um decreto sobre armas que facilite o acesso às armas de maneira desmedida, né? Agora você não vai mais pôr uma criança na escola, você vai pôr um clube de tiro, no caso, né? Essas liberações aí para curso de tiro para menores de idade, né? Algumas bizarrices do gênero. Pois bem, meus caros, mas voltando a falar desta questão da ida, ou do anúncio que o Bolsonaro faz de Moro ao STF, é algo que ele beira o ridículo, ao patético, né? E só escancara o viés político do judiciário brasileiro, né? Um judiciário que está a serviço das elites econômicas, um judiciário que está a serviço do desmonte nacional, desmonte da engenharia nacional, das construtoras nacionais, da geração de empregos, da indústria petroquímica, da indústria naval, né? Do desmonte da educação, do desmonte do país enquanto Estado soberano, né? E por detrás disso, né, tem algo muito mais grave. A Folha de São Paulo, semana passada, fez uma entrevista com o procurador dos Estados Unidos, que não me recordo o nome, que é algo bizarro. O sujeito se refere de maneira como se ele estivesse se referindo a Dallagnol e a Sérgio Moro como capachos deles, como se eles fossem agentes da justiça dos Estados Unidos e não da justiça brasileira. E não à toa, quando você vê o Moro falando, ele fala muito mais de jurisprudência da legislação estadunidense do que da legislação brasileira, né? É algo bizarro, é algo não tem como, é indescritível você pensar que atraso, que coisa que está acontecendo na frente dos nossos olhos, né? E felizmente parte da população começa a perceber, né? E o derretimento do bolsonarismo ele vem a olhos vistos, né? A ponto de que já começam a cogitar, né, no bolsonarismo, a filiação de novos personagens de TV, né, para serem candidatos, como é o caso do Datena em São Paulo, para ser candidato a prefeito em São Paulo. Que esses atuais apresentadores de TV não está dando certo. Aí Bebo Nunes, Joyce Hasselman, Major Olímpio, que não é apresentador de TV, mas esses policiais da linha dos programetes policialescos, no caso, né, de programinhas ridículos, né, e patéticos da televisão brasileira, né, os programas policialescos, né, e parece então que há um desgaste muito sério das lideranças do bolsonarismo, rápido, né, e escancarando, né, que de nova política não tem nada, né, laranja, rachadinha de salário,
é presidente do partido aqui do Rio Grande do Sul, do PSL, fazendo compras para a sede do partido de imóveis da própria loja, ou empregando a filha, a cunhada, enfim, é uma coisa ridícula, assim, do ponto de vista de isso aí se intitular a nova política. Seja o Marcelo Antônio Álvaro em Minas, seja o Bebiano, seja o Flávio Bolsonaro, o clã, Queiroz e companhia, seja os milicianos, né, a proximidade perigosa da família Bolsonaro com os milicianos, inclusive um dos milicianos que está envolvido no assassinato da Marielle Franco, né, e agora o Bibo Nunes, do Rio Grande do Sul, né, problemas com a prestação de contas, como foi a Carmen Flores, a ex-presidente do PSL do Rio Grande do Sul e candidata ao Senado. Enfim, nós estamos vendo um derretimento muito rápido do bolsonarismo, né, muito embora eles tenham um poder franco, né, de ter o controle sobre boa parte dos meios de comunicação brasileiros alinhados, né, o SBT e a Record de maneira escancarada, né, alguns segmentos religiosos continuam extremamente atrelados, né, o fundamentalismo religioso do Silas Malafaia, do Edir Macedo, enfim, parcela do setor, da classe econômica, da elite econômica brasileira, né, continua alinhada, e ter o controle, né, das instituições. Né? Hoje você parece que está vendo uma disputa entre o Exército, com alguma racionalidade ainda, e os alucinados do Rio de Janeiro, que é uma espécie de milícia legalizada, né? Quando você vê o governador do Rio de Janeiro sobrevoando de helicóptero uma área de tiro, no caso, né? Como se tivesse num jogo eletrônico, né? Como eu falei semana passada, como se ele estivesse jogando Free Fire, no caso, né? Uma bizarrice assim medonha, né? Mas para não falar só do desânimo, não é? E só da desgraça, a gente precisa falar de algo positivo, né? E a gente tem que falar de Lula. E me perdoem as pessoas que não gostam do Lula, mas cada dia que a gente começa a conhecer quem detesta o Lula, a gente começa a admirar ainda mais o ex-presidente. Porque tudo que não presta odeia o Lula. Tá ficando escancarado, tá ficando desenhado isso. Tudo que não presta detesta o Lula. Bolsonaro, Moro, Dória, né? Tudo que é imprestável para a população brasileira, tudo que é antipopular, tudo que é asqueroso, que antinacional, tudo que usa dos artifícios golpistas para chegar ao poder, né? Tudo, empresários sonegadores, empresários corruptos, pessoas que marcharam de verde e amarelo pela rua, mas que têm processo de corrupção em várias esferas, e vários processos, né? Todas essas pessoas detestam o Lula. E quem gosta do Lula? Quem gosta do Lula é o povo. É o povão, o povo trabalhador. É o professor, é o agricultor familiar, é o trabalhador da agroindústria. Esse é o povo que gosta do Lula. O povo que batalha, o povo que ascendeu socialmente na era Lula-Dilma, que comprou um carro financiado, que comprou uma casa, porque a sua renda melhorou, né, o seu salário mínimo aumentou acima da inflação, a pessoa pode comprar um carro, que colocou seu filho numa universidade pública que foi instalada, como é o caso da UFFS, como é o caso do IFSC aqui em Chapecó, o do IFSC em São Carlos, em Xanxerê, em São Miguel do Oeste, em São Lourenço do Oeste, em São Miguel do Oeste, em Caçador, como é o caso do IFC, né, em Abelardo, em Videira, em Luzerna, né? Mas também o trabalhador que comprou a sua casa pelo Minha Casa Minha Vida financiada, né, o apartamento, ou o agricultor familiar que reformou ou construiu uma casa nova pelo programa de habitação rural, né? Esse é o povo que gosta do Lula. E Lula começa a romper, né? Começa a romper a blindagem que se estabeleceu sobre a figura dele, né? Primeiro foi a entrevista para a Folha e para o El País, que bombou nas redes sociais, e agora a entrevista que ele deu para o jornalista Kennedy Alencar, que acabou passando no canal inglês BBC, né? Então, na Inglaterra, as pessoas viram a entrevista, e agora nas redes as pessoas podem buscar essa entrevista muito boa, muito lúcida, né? Você não está vendo um Lula alquebrado, prostrado, caído, muito pelo contrário, você vê um sujeito com indignação ética, com a cabeça erguida, né? E dizendo que ele vai provar, e ele não vai morrer sem mostrar que o Moro e o Dallagnol são dois mentirosos, né? Na verdade, as coisas estão se materializando para tal. A força
a força da roda da história se move de maneira muito rápida, né? Muito rápida. E a gente começa a perceber, né? Começa a perceber que Lula não é o problema, Lula é a solução desse país. Ele é a liderança que consegue congregar as forças sociais, dos movimentos sociais, dos trabalhadores, mas sem revanchismo, sem bolivarianismo, sem querer mandar ninguém para o paredão, né? Como no passado, né, a ideia das revoluções comunistas, né, de você fuzilar a burguesia. Não, não é isso, né? A classe burguesa brasileira sabe que ganhou um monte de dinheiro, né? Aliás, foi a fase que eles mais ganharam dinheiro, né? O Luciano Hang da vida aí, da Van, nunca ganharam tanto dinheiro na vida quanto ganharam, né? O Luciano Hang da Van tinha 3 lojas antes do governo Lula, hoje ele tem mais 150. A inclusão pelo consumo da classe trabalhadora, né, fez com que o sujeito comprasse uma TV de tela plana, que comprasse um notebook, que comprasse um sofá novo, que comprasse cobertor, né? Enfim, a classe trabalhadora consumiu mais. E aí é outra questão, que o pobre não é o problema, o pobre é a solução da economia brasileira. Hoje você vê os dados da economia brasileira, eles são é de botar temor. E é engraçado que as forças do mercado não estão dizendo nada sobre isso. Você não vê aquele terrorismo que acontecia no passado da Empíricos, né, daquelas que vinha no teu e-mail, né, enfim, aquelas análises do Brasil que ia acabar o Brasil com a Dilma, não sei o quê. Você não vê nada disso. Você tem um país que o dólar está batendo a R$ 4, a gasolina está 4,50, 4,40, em alguns lugares perto de R$ 5. O botijão de gás a gente está pagando 90, 90 e poucos reais. O salário mínimo está perdendo poder de compra. A taxa de desempregados bateu os 13 milhões de desempregados e está aumentando, né? O mês de março, e abril ainda não fechou, mas em março ele aumentou de novo, né? Os desalentados, que é o cara que não procura mais emprego, está na faixa de 4, 5 milhões de pessoas. Os sujeitos que estão nos subempregos, a uberização dos empregos no Brasil, da reforma trabalhista do Temer, que o Bolsonaro votou a favor, né, vão chegar aí na faixa de 40, 50 milhões de pessoas. Né, e é isso aí que está causando o colapso na Previdência. É não gerar emprego com carteira assinada, que tenha contribuição previdenciária, que a Previdência não seja essa lógica do Deus dará que o Paulo Guedes quer atribuir, que é a questão da capitalização, né? Que é você desmontar a lógica da Previdência solidária, o aspecto de Previdência pública e solidária, né? É isso que está por detrás do processo de capitalização. E esse Deus dará vai fazer com que a maioria da população brasileira, no futuro, se passar essa reforma da Previdência, vai ser um aposentado miserável, indigente, como está acontecendo no Chile, a reforma do Pinochet. Então, assim, essa ideia, o mercado quer. Não necessariamente tudo que o mercado quer é aquilo que tem que ser implantado. Aqui agora veio, parece uma ameaça do presidente da KOA, que a Ford não sairá do Brasil se a reforma da Previdência for aprovada. É uma espécie de chantagem escancarada, não é? Para querer botar a faca no pescoço dos deputados e que esses deputados sacrifiquem o futuro da população brasileira, não é? Eu até concordo em fazer reforma da Previdência. A gente tem que começar pelo Judiciário e pelas Forças Armadas. Começamos por aí. Onde que é deficitário, no caso. Não vamos. A lógica da Previdência é deficitária, a CPI da Previdência já provou que não é verdade. Né? Você está sonegando parcela das contribuições, do COFINS, do PIS, né, que vão para isso, vão para compensar. Se a gente for discutir idade, se a gente for discutir questão demográfica, né, a questão da expectativa de vida, é fato, né, a expectativa de vida se eleva, mas ela não é uniforme. Ela não é uniforme. Nós temos uma expectativa de vida se elevando aqui no sul do país, mas nós não temos a mesma coisa no Piauí, no Maranhão. Né? Não é uniforme. Não é a mesma coisa. Nós não temos uma questão igual nesse sentido. E não me parece que seja essa a questão. A maior gravidade da reforma da Previdência é o regime de capitalização. Aqui o Selmar está contribuindo aqui, o Selmar, deixando o seu positivo aqui. Então, meus caros, eu estou encerrando, né, aqui foi só 3 temas, né, paralisação nacional, né, da educação dia 15 de maio,
que se desdobrará em outros movimentos, possivelmente no mês de junho nós teremos mais, né, que são os atos contra a reforma da Previdência, né, já a deflagração de uma greve geral nacional, né, e eu estimo que o tamanho desses atos será considerável. Nós falamos aqui sobre essa política do toma lá da cá que envolve Moro e Bolsonaro, né, a condenação do Lula agora está escancarada, né, teve um preço, né, teve um preço na Justiça dos Estados Unidos com aquele acordo bilionário que não se materializou porque o STF barrou aquele acordo da Justiça dos Estados Unidos que iria repassar um dinheiro para a Lava Jato de Curitiba, para a fundação da Lava Jato de Curitiba, 2 bilhões e meio de dólares, né? De dólares ou de reais, agora não me recordo, mas acho que era dólares, para a sua fundação, não é? E o Moro recebendo o cargo de ministro da Justiça e agora o Bolsonaro dizendo que ele entregou o cara de antemão, né? Fragilizou ainda mais um ministro fraco, né? Que não estão tratando como super-ministro, mas é um sujeito que não tem conseguido mostrar desenvoltura, trabalho, não é? Os dados da violência continuam elevados, não é? Continuam altos, não há, muito pelo contrário, né? A letalidade policial tem sido muito alta no Rio de Janeiro, maior nos últimos tempos, não é? O libera geral para matar as pessoas está ganhando corpo, né? O exército dar 80 tiros no músico, né? Negro, né? Possivelmente tomou os tiros por ser negro. É muito significativo de que tipo de país que nós estamos construindo, que é ruim. Mas o alento e a esperança, eu continuo dizendo, é Lula. E é Lula livre. E, na verdade, eu não consigo dissociar a luta da educação, a luta contra a Previdência, de Lula livre, né? Que é continuar fazendo essa batalha jurídica, né? De envergonhar o país perante o mundo, já está envergonhado, né? O sistema judiciário brasileiro é desprezado pelo mundo civilizado, né? E nós começamos, então, nós teremos, para mim, a esperança do país se chama Luiz Inácio Lula da Silva. Mas, no mais, já falei bastante, minha voz está ficando um pouco mais debilitada. Um abraço, boa noite a todos.